Depois de morar com a garota mais linda do colégio por alguns meses, Jiro e Akari estão ficando cada vez mais apaixonados um pelo outro, e possivelmente uma reviravolta negativa para a vida do casal está prestes a acontecer. E aí galera, aqui é o Natsu, e hoje nós vamos acompanhar a parte 2 do anime Fufuijo, Koibito Miman. Continuamos então com Akari conversando um pouco com suas amigas, enquanto Jiro estava observando ela a distâncias e perdendo em seus pensamentos. Em seguida, o amigo de Jiro fala para ele sobre um rumor de que está circulando no colégio, de que Minami não iria trocar de par no rank A. Jiro começa a ficar meio para baixo, e seu amigo tenta levantar um pouco a moral dele, mas logo ele vê o Minami como se fosse um herói e ele um simples plebeu, e sua autoestima vai lá embaixo novamente. Saindo do ginásio, Jiro foi parado por Shiori, que diz para ele não causar muitos problemas à sua companheira. Dentro do ginásio, Akari ainda estava por lá guardando algumas coisas e Minami aparece para guardar a bola de basquete. Akari se assusta e quase uma caixa cai em cima dela, mas ela é salva por ele antes que isso acontecesse. Logo ela agradece e sente seu coração acelerado novamente, e percebe que ainda sente algo por ele. Akari também ficou sabendo do rumor e pergunta para Minami se ele iria continuar com a Shiori como par até o final. E ele diz que se por ela estiver tudo bem, seria isso que iria acontecer. E ela em seguida começa a chorar. Ele pergunta se tinha acontecido algo e ela diz que tinha entrado algo no olho dela. E ele então decide chegar mais perto para ver se tinha algo realmente, o que acaba causando um mal entendido pelo amigo de Jiro, que pensou que eles estavam se beijando. Depois temos um corte para Jiro e Shiori novamente, e ela diz que trocar de par não depende somente dela, e logo Jiro diz que iria chegar no rank A também. E quando ele estava prestes a dizer que era para ela fazer par com ele, quando ele chegasse lá, seu amigo acaba chegando para atrapalhar as coisas, apavorado por causa do que tinha visto. Não demora muito para que Minami e Akari acabam chegando e fica um clima bem pesado entre eles ali. Logo descobrimos o nome do amigo de Jiro, que é Kamo Sadaharu. Ele tenta fazer uma piadinha para quebrar o clima, mas desiste. Quando Minami e Shiori saem daquele local, o prota fica olhando para sua esposa com uma cara triste, e tenta falar com ela, mas é cortado na hora. Na volta para a aula, ele descobre que ela tinha voltado para casa mais cedo, e Sadaharu chega em seguida para explicar o que ele tinha visto no ginásio. Jiro finge que não se importa com aquilo, mas por dentro ele estava arrasado com certeza. Chegando em casa, ele vê a Akari deitada no sofá e pergunta se está tudo bem, mas ela fica em silêncio. Logo ele senta no sofá e pede desculpas por não ser o Minami, e ela pergunta o porquê de ele ter dito aquelas coisas. Ele explica o que tinha contado para ele até agora, e diz que estava feliz por ela ter conseguido o que ela queria. Akari então começa a dar risada da cara dele, e explica o mal entendido que seu amigo havia visto, mas não demora muito para que ela começasse a chorar logo em seguida por causa da decepção também. E Jiro tenta acalmar ela com um abraço, e diz que agora ela poderia chorar à vontade, já que ele não estava mais vendo ela. Naquela noite, o prota fica resmungando que havia entrado em pânico, e não sabia o porquê de ele ter agido daquela maneira para confortar a Akari, mas todos sabemos que é porque ele também ama ela. Logo ela aparece usando uma das camisas dele e ele fica doido por ela naquela hora. Em seguida, a Akari senta ao seu lado e ele tenta fingir que tá de boa com a situação, mas ela percebe a atuação dele. Ela pergunta se ele tinha acreditado que ela tinha beijado Minami, e ele pede desculpas por isso. Ela então diz que ele foi o único que beijou ela até aquele momento, e foi o pingo no i para deixar o nosso prota morto de vergonha, mas no fundo do fundo, ele tava em uma felicidade que não cabia em seu peito. No dia seguinte, Jiro estava saindo de casa, e a Akari chega para poder arrumar a gravata dele, mas em seguida dá um pequeno abraço de despedida, e quando ele tenta abraçar ela também, leva um corte e fica no vácuo. Não tem como não desejar que eles fiquem juntos, cara. No colégio, Shiori estava encarregada de limpar a sala de aula naquele dia, justamente no mesmo dia que Jiro, e por dentro ele acaba ficando bem feliz. Logo, temos um corte em que elas estavam conversando sobre o plano da Shiori ficar sozinha com ele em algum lugar, e temos outra cena com a Akari fazendo sua refeição com suas amigas, e elas reparam que ela estava seguindo muito Jiro com os olhos, o que só prova mais ainda que ela realmente estava mais interessada nele nos últimos dias, mas ela tenta disfarçar. Voltamos então para a cena entre Jiro e Shiori, e ela começa a puxar assunto com ele. Não demora muito para que a Akari passasse em frente à sua sala de aula, e ao ver os dois juntos ela se esconde, mas sai dali logo em seguida. Após isso, temos um pequeno clima rolando entre Jiro e Shiori, e ela pede para ele fechar os olhos e se abaixar um pouco. Ele abaixa então e se prepara para um beijo, e ela acaba disfarçando dizendo que tinha pó de giz nele. Shiori então dá desculpa de ir bater os apagadores e vemos o quão envergonhada ela estava com aquilo. No fim do dia, nosso prota estava na sacada de sua casa pensando, e a Akari chega logo em seguida com um copo de leite quente, dando a desculpa de que tinha feito demais para ela e pergunta se ele quer. Logo ele aceita e ela vê que ele parecia um pouco para baixo, e pergunta se as coisas estavam indo bem entre ele e Shiori, e ele mente dizendo que sim, mas ela percebe sua mentira. Os dois ficam observando as estrelas, e ela pede para que ele a chamasse de Akari, que era o primeiro nome dela, e fica provocando ele. Ela explica o motivo e diz que é porque ela se sentiria mais segura se ele chamasse ela pelo primeiro nome,
nome e se estivesse ao lado dela em certos momentos. Não demora muito para que ela dissesse para ele que chamar ela pelo primeiro nome estando tão para baixo era frustrante, e diz ainda por cima que é como se ela fosse a única da relação que realmente amasse. E ele então percebe o que ela disse, mas em seguida ela tenta disfarçar, e ele também. Em seguida ela sai correndo na hora para se esconder e percebe que está muito confusa com relação aos seus sentimentos. Na escola, eles são avisados de uma prova que teria, e que se eles tirassem notas baixas eles ficariam de reforço, mas seria o casal junto ao invés de ser apenas um só. Na saída, o prota tenta falar com sua esposa, mas ela diz que vai dar tudo certo, mesmo não tendo estudado. Ele então percebe a situação e chama ela para ir para casa para poder estudar um pouco, e ela acaba pensando que ele está desesperado demais somente por causa da Shiori. Em sua casa, eles estavam estudando, e a Kari reclama que não queria mais estudar. Nosso prota então tenta reanimar ela, mas pelo visto ela tá com bastante ciúmes da Shiori. Em seguida, ela tenta persuadir Jiro com seu corpo, para que eles pudessem fazer algo mais interessante do que estudar. Mas o prota tá quase blindado dessas provocações e logo eles voltam a estudar e finalmente acabam. Ela então agradece a ele e o chama de professor, e fica provocando o prota com isso. A Kari não perde tempo e parte para cima de Jiro para provocar ele ainda mais de algumas maneiras mais pesadas, mas ele tenta se segurar firme para não ceder. Porém, não demora muito até que ele perdesse o controle e tentasse se aproximar mais ainda de Akari. Quando eles estavam prestes a ceder, o nariz dele começou a sangrar, e ele foi salvo pelo gongo. Após isso, ela reclama que ele estava desesperado demais para fazer a prova somente por causa de Shiori, mas ele diz que não é por causa de sua amiga de infância, mas sim por causa de Akari. Afinal, ambos ganhariam com isso, e geralmente é sempre ele que atrapalha na relação. Akari fica perdida em seus pensamentos, dizendo que se eles trocassem de par, ela não teria mais para quem dizer bem-vindo de volta ao lar, Jiro, ou que suas roupas não teriam mais o mesmo cheiro de amaciante. Na minha opinião, eles precisam estar juntos até o final desse anime sem sombra de dúvidas. No dia seguinte, tudo estava normal, exceto pelo fato de que Akari estava chamando Jiro pelo seu segundo nome, e ele fica meio pensativo a respeito disso e o porquê de ela estar fazendo isso. Logo ela aparece com uma sacolinha de chocolate que ela havia ganho, e sugere que eles comecem juntos durante a noite. Na escola, Jiro e seu amigo encontram uma garota se confessando para a amiga de Shiori, e ao verem ela rejeitando a garota com classe, a autoestima deles vai no chão também, já que isso nunca havia acontecido com eles. Jiro estava agoniado porque Akari estava chamando ele pelo seu segundo nome, e percebe que poderia ser porque ele não tinha chamado ela pelo primeiro nome. Logo Akari chega enquanto ele estava prestes a tomar banho, e mostra o resultado das provas, e eles tinham subido para o 8º lugar. Enquanto Akari estava secando o cabelo do prota, ele se arrisca a chamar ela pelo primeiro nome enquanto ela estava usando o secador, e na quarta vez ela ouve o que ele disse, e fica toda tímida por ele ter chamado ela pelo primeiro nome, e bingo, ele tinha acertado. Ela logo se aproxima e diz que prefere que ele continue chamando ela pelo primeiro nome, já que ela gostava mais assim. No dia seguinte, Shiori e sua amiga estavam conversando sobre Jiro e Akari terem subido o rank deles tão rapidamente, mas Shiori se distrai e logo é acertada por uma bola, e vai parar na enfermaria. Jiro fica sabendo da situação e descobrimos que tudo isso na verdade havia sido planejado pela amiga de Shiori, para que ele e ela pudessem ficar sozinhos novamente. Jiro então vai visitar Shiori na enfermaria e pergunta se está tudo bem com ela. Logo Shiori comenta que ele e sua parceira estão se dando muito bem. Jiro pergunta se as coisas entre ela e Minami não ficaram mais sérias, do tipo deles se beijando e tal, mas ela diz que não, e que mesmo se acontecesse isso com a pessoa que ela gostava, logo essa pessoa iria se cansar dela. Mas ele diz que isso jamais aconteceria, e que receber a primeira vez de alguém deixaria a pessoa muito feliz de qualquer forma. Ela então pede para que ele tirasse o bebê dela naquele momento, mas fica muito tímida logo em seguida. Nosso prota então pergunta o porquê de ser ele, e ela diz que é porque só com ele ela pode falar essas coisas. Não demora muito para que ele se aproximasse um pouco mais dela para poder fazer isso, e alguém chega na enfermaria de repente, e talvez por causa do susto, eles acabaram caindo na cama e o prota acaba beijando Shiori acidentalmente. Logo temos uma cena em que Akari estava no corredor, e sua amiga chega dizendo o que tinha visto na enfermaria, aumentando ainda mais do que realmente havia acontecido, e em seguida Akari recebe uma mensagem de Jiro, dizendo que ele estava na enfermaria com Shiori, e ela fica sem acreditar nisso. Em casa, Jiro percebe que Akari estava demorando muito, e ela estava em uma sorveteria pensando em tudo o que havia acontecido. Ao chegar na porta de casa, Akari fica se perguntando se Jiro realmente ficou com Shiori, e fica com medo de abrir a porta e o que ela iria encontrar ali dentro. Logo ela percebe que Jiro estava no sofá deitado, e começa a reclamar de ele ter deixado as roupas jogadas pelo chão, e abre a outra parte do sofá para dar mais conforto a ele. Enquanto reclamava, ela repara que Jiro estava esperando por ela, para que eles pudessem comer o chocolate juntos, e logo ela tira a roupa para poder dormir ao lado da pessoa que ela amava de verdade, e fica se perguntando se foi ele realmente que fez aquelas coisas que a amiga dela tinha falado na enfermaria. Em seguida, ela pede para que Jiro esperasse por ela enquanto ela fosse sua esposa, e que não era para ele se tornar adulto sem ela. No dia seguinte, Jiro acorda e vê a situação em que ele estava, juntamente com Akari. Ele pede para que ela fosse vestir algumas roupas, e Akari mente dizendo que foi ele que tinha tirado as roupas dela naquela noite passada, deixando ele em um desespero completo.
completo. O Proto então segura ela firme e pergunta se deixou de ser virgem, e ela pergunta pra ele se foi a primeira vez dele na noite passada, e ele diz que se aconteceu, sim, seria a primeira vez dele. Ela então confessa que foi tudo uma mentira, porém com um grande alívio no peito, por ele também ser virgem ainda. Em seguida ela tampa os ouvidos de Jiro e começa a fazer um monte de declarações que não teria coragem de dizer se ele estivesse ouvindo, mas isso só confirma ainda mais que ela definitivamente ama o nosso Prota. E galera, com quem vocês acham que Jiro deveria ficar no final desse anime? Com a Akari ou com a Shiori, que era sua amiga de infância? Deixe nos comentários a sua opinião. Eu prefiro que ele fique com a Akari sem sombra de dúvidas. Muito obrigado por ter me assistido até aqui e um forte abraço.